A peste negra foi uma praga devastadora. Ela varreu a Europa de 1347 a 1351. A peste causou medo e morte generalizados. As pessoas ficaram aterrorizadas à medida que a doença altamente contagiosa se espalhava rapidamente. Milhões pereceram, deixando para trás um rastro de devastação e caos. A peste negra deixou uma cicatriz permanente no tecido social e econômico da Europa. A praga foi uma experiência aterradora. As pessoas morriam rapidamente, às vezes poucas horas após apresentarem os sintomas. Não havia cura conhecida para a doença. Os médicos eram incapazes de impedir a sua propagação. A peste negra criou uma atmosfera de pânico e desespero. As pessoas estavam desesperadas por explicações e por alguém para culpar. O mundo parecia estar a acabar. A vida normal foi completamente interrompida. As pessoas abandonaram as suas casas e fugiram das cidades, na esperança de escapar à praga. A peste negra foi um desastre numa escala nunca antes vista. Ela deixou um impacto duradouro na sociedade europeia. O medo e a incerteza desta época criaram o terreno fértil perfeito para o preconceito e a violência. Infelizmente, em meio ao caos, os judeus tornaram-se bodes expiatórios. O antissemitismo, já presente na sociedade medieval, intensificou-se. Os judeus já eram marginalizados. Eram frequentemente confinados a guetos e impedidos de exercer certas profissões. As diferenças religiosas e a inveja econômica alimentaram o ressentimento. Boatos e teorias da conspiração espalharam-se como fogo. Uma das acusações mais insidiosas era a de que os judeus tinham envenenado os poços para matar cristãos. Esta acusação era infundada. Não havia provas que a sustentassem. No entanto, o medo e o preconceito fizeram com que fosse fácil para as pessoas acreditarem. A devastação da peste negra amplificou as tensões existentes. As pessoas precisavam de culpar alguém pelo seu sofrimento. Os judeus, já marginalizados e vistos como diferentes, tornaram-se alvos fáceis. Esta culpa foi alimentada por preconceitos ancestrais e intolerância religiosa. A Igreja Católica detinha um poder significativo na Europa medieval. Alguns líderes da Igreja tentaram proteger as comunidades judaicas. No entanto, estes esforços foram muitas vezes ofuscados pelas declarações de outros que culpavam os judeus pela peste. Isto alimentou ainda mais as chamas do ódio e da violência. Um dos eventos mais horríveis deste período foi o massacre de Estrasburgo, em fevereiro de 1349. Uma multidão, em frenesi por causa de rumores de envenenamento de poços, atacou a comunidade judaica. Centenas de judeus, incluindo mulheres e crianças, foram brutalmente assassinados. As suas casas e sinagogas foram destruídas. O massacre de Estrasburgo não foi um incidente isolado. Ataques semelhantes ocorreram em toda a Europa, da Espanha à Alemanha. As comunidades judaicas foram dizimadas pela violência e perseguição. Aqueles que puderam escapar, fugiram, procurando refúgio em outras terras. A violência contra os judeus durante este período foi horrível e injustificada. Impulsionados pelo medo, ignorância e intolerância religiosa, estes ataques deixaram uma nódoa permanente na história europeia. Os acontecimentos servem como um forte lembrete dos perigos da estigmatização e da necessidade de tolerância e compreensão. Os autores destes ataques raramente foram responsabilizados. Isto alimentou um sentimento de impunidade, tornando mais prováveis novos atos de violência. A falta de justiça para com as vítimas agravou a tragédia destes acontecimentos. Seção 4. Práticas diferentes. Suspeitas mortais. Ironicamente, as comunidades judaicas foram inicialmente menos afetadas pela peste. As suas práticas religiosas, que enfatizavam a higiene, podem ter oferecido alguma proteção. No entanto, esta diferença apenas alimentou mais suspeitas. Os judeus aderiam a leis alimentares rigorosas
incluindo evitar a carne de porco, que era frequentemente uma fonte de doença na época medieval. Também praticavam a lavagem regular das mãos, o que ajudava a limitar a propagação de germes. Estas práticas, embora destinadas a promover a saúde e a observância religiosa, foram distorcidas e transformadas em prova de culpa por uma população temerosa e desconfiada. Em vez de verem estas práticas como exemplos de boa higiene, algumas pessoas interpretaram-nas como prova de que os judeus eram de alguma forma responsáveis pela peste. Este trágico mal-entendido realça os perigos do preconceito e a tendência para procurar a confirmação de preconceitos existentes. O facto de as comunidades judaicas terem sido inicialmente menos afetadas pela peste é um testemunho da importância das medidas de saúde pública. Sublinha também a trágica ironia da sua perseguição, uma vez que as suas práticas poderiam ter oferecido lições valiosas na prevenção de doenças. Secção 5. Vislumbres de esperança. Atos de compaixão. Apesar da perseguição generalizada, também houve atos de coragem e compaixão. Em alguns lugares, líderes e comunidades cristãs ofereceram proteção aos judeus. O Papa Clemente VI emitiu bulas papais condenando a violência e enfatizando a inocência dos judeus. Em Frankfurt, na Alemanha, o conselho da cidade ofereceu refúgio aos judeus que fugiam à perseguição. Da mesma forma, algumas cidades-estado italianas, reconhecendo o valor das comunidades judaicas, forneceram-lhes abrigo e proteção. Estes atos de humanidade oferecem um vislumbre de esperança em meio à escuridão. Demonstram que, mesmo sob o jugo do medo e da incerteza, a compaixão humana pode prevalecer. Os indivíduos e comunidades que defenderam os seus vizinhos judeus fornecem exemplos inspiradores de coragem e clareza moral. Embora estes atos de compaixão não pudessem apagar os horrores da perseguição, servem como importantes lembretes de que, mesmo nos tempos mais sombrios, há sempre aqueles que escolhem o amor e a compreensão em detrimento do ódio e do medo. Estas histórias oferecem um vislumbre de esperança e inspiração para as gerações futuras. Secção 6. O custo devastador. Um legado de perda. A peste negra e a onda de perseguição que se seguiu tiveram um impacto devastador nas comunidades judaicas em toda a Europa. Centenas de comunidades foram destruídas. Inúmeras vidas foram perdidas. O trauma deste período deixou cicatrizes profundas na psique judaica. A perda de vidas foi impressionante. Os estudiosos estimam que até 1/3 da população da Europa pereceu durante a peste negra. As comunidades judaicas, já uma minoria, sofreram desproporcionalmente com a peste e com a violência que a acompanhou. Para além da perda imediata de vidas, a peste negra e a perseguição aos judeus tiveram consequências a longo prazo. A destruição de comunidades e o deslocamento de sobreviventes perturbaram a vida e a cultura judaicas durante gerações. O trauma deste período ecoou ao longo da história judaica. Os acontecimentos desta época servem como um forte lembrete da fragilidade das sociedades humanas e da importância de proteger os grupos minoritários. A peste negra e a perseguição aos judeus oferecem um conto de advertência sobre os perigos da intolerância e a necessidade de vigilância na salvaguarda dos direitos humanos. Secção 7. Espírito duradouro, lições intemporais. Apesar dos horrores que enfrentaram, as comunidades judaicas demonstraram uma resiliência notável. Reconstruíram as suas vidas e comunidades, preservando a sua fé e tradições. A história da sobrevivência judaica face a tamanha adversidade é um testemunho da força do espírito humano. O legado da peste negra e da perseguição aos judeus é complexo. É uma história de sofrimento inimaginável, mas também de resiliência, fé e do poder duradouro do espírito humano para superar a adversidade. É uma história que exige ser lembrada, tanto pelas suas lições sobre os perigos da intolerância, como pelos seus exemplos inspiradores de coragem e compaixão.
As lições desta época permanecem relevantes nos dias de hoje. Num mundo que ainda luta contra o preconceito, a discriminação e a disseminação da desinformação, é essencial lembrar o passado e aprender com os seus erros. A história da peste negra e da perseguição aos judeus serve como um poderoso lembrete da importância da tolerância, da compreensão e da necessidade de combater o ódio pelos judeus que ainda hoje vemos no mundo. Ao compreender o passado, podemos trabalhar para criar um futuro mais justo e compassivo, no qual tais atrocidades nunca mais se repitam. O espírito duradouro daqueles que sofreram e pereceram durante este capítulo sombrio da história pode inspirar-nos a todos a lutar por um mundo onde todas as pessoas sejam tratadas com dignidade e respeito.